Se você observar as empresas mais valiosas do mundo, não ficará surpreso ao encontrar nomes como Apple, Microsoft e Google. Mas um nome se destaca: Tencent. A empresa vale mais do que gigantes como Facebook, Mastercard e Samsung. Ainda assim, se você perguntar à maioria das pessoas o que a Tencent faz, provavelmente será recebido com um olhar confuso. A verdade é que a Tencent faz de tudo. Embora o mascote da Tencent seja um pinguim de aparência amigável, um animal mais adequado para representar esse conglomerado seria um polvo gigante, com tentáculos alcançando quase todos os setores imagináveis ao redor do mundo. Na maioria dos lugares, a Tencent opera nas sombras, por isso não é um nome conhecido. Mas quer você perceba ou não, é quase certo que utiliza produtos ou serviços nos quais a Tencent está envolvida. No entanto, no país de origem da Tencent, a China, a história é muito diferente. Todos sabem que a Tencent domina suas vidas. Isso porque, na China, a Tencent alcançou o que parecia impossível: um aplicativo para governar todos. A Tencent criou o WeChat, apelidado de o aplicativo para tudo ou sistema operacional da China. Quase toda a população de 1,4 bilhão de pessoas usa o aplicativo por uma média de 4 horas diárias. Isso é mais do que o tempo médio que um usuário americano gasta em todos os aplicativos de mídia social combinados. O motivo pelo qual o WeChat é tão amplamente utilizado é simples. Ele reúne em um único aplicativo praticamente todas as funcionalidades que você pode imaginar. É como se fosse o Facebook, PayPal, WhatsApp, Netflix, Google, Spotify, Uber, Yelp, Tinder, Zoom, YouTube, Deliveroo, Amazon e muito mais. Tudo em um único lugar. Sem dúvidas, isso é extremamente conveniente. Tudo está conectado em um único aplicativo e perfil. Você paga contas, faz chamadas e, essencialmente, vive sua vida inteira através dele. No entanto, uma única empresa ter acesso a todos os seus dados, desde sua localização exata até seu histórico bancário, cada mensagem, chamada e pesquisa que você já fez, é algo alarmante. E a situação piora quando você percebe que a linha entre a Tencent e o governo chinês é tênue. Ou seja, o Partido Comunista Chinês, PC, também tem acesso a todas essas informações, tornando o WeChat uma das ferramentas de vigilância mais poderosas já criadas. Além disso, mensagens privadas e imagens enviadas pelo WeChat são monitoradas para verificar se precisam ser censuradas. Se você disser algo que o governo chinês não aprova, no melhor cenário, sua mensagem não será entregue. No pior, você pode acabar preso ou simplesmente desaparecer. Por exemplo, um cidadão fez uma piada leve com alguns amigos sobre um funcionário do governo e logo se viu preso por causa de uma mensagem de texto. Parece até que o PCC quer que as pessoas estejam cientes disso, para desencorajá-las de dizer algo que não agrade ao governo em primeiro lugar. O governo chinês até confirmou abertamente que pode acessar conversas excluídas do WeChat sem a permissão do usuário ou de tribunais. É claro que, como sabemos pelos vazamentos de Snowden, a vigilância tecnológica de cidadãos não é exclusividade da China. No entanto, a China definitivamente levou isso a um novo patamar. A Anistia Internacional, uma organização voltada para os direitos humanos, realizou um relatório sobre como os aplicativos de mensagens lidam com os dados dos usuários. Eles concluíram que o pior infrator de longe foi a Tencent, a única empresa a literalmente pontuar 0 em 100 no tratamento de dados. Isso ocorre por conta de enormes problemas de transparência, incluindo o destino final dos dados e a falta de negação de que o PCC tem acesso direto a todas as mensagens criptografadas. Praticamente todas as empresas chinesas precisam ter algum vínculo com o PCC para alcançar sucesso. Contudo, a Tencent é única porque lhe foi permitido monopolizar indústrias inteiras na China, usando táticas brutais para eliminar concorrentes sem interferência de reguladores. Em troca dessa liberdade, muitos dizem que a Tencent se tornou uma arma do governo chinês. Estima-se que milhares de membros do PCC trabalhem dentro da Tencent, incluindo representantes do partido no conselho executivo, com poder de influenciar decisões. Durante o surto inicial de Covid-19, o governo chinês usou o WeChat como ferramenta de controle populacional, atribuindo códigos de cores para determinar se as pessoas estavam saudáveis e decidir o que elas podiam ou não fazer, como sair de casa. Outro exemplo foi a imposição de alterações nos jogos da Tencent para refletir os valores do Partido Comunista, além da introdução de reconhecimento facial para limitar o tempo que crianças poderiam jogar a no máximo 90 minutos por dia.
E antes que você pense que isso não afeta quem está fora da China, é melhor repensar. Uma vez consolidado seu monopólio na China, a Tencent começou a se expandir para o exterior e realizou uma das maiores maratonas de aquisições da história. Investiram pesadamente em empresas como Reddit, Tesla, Discord, Spotify, Snapchat e Universal Music. E essas são apenas algumas das centenas de empresas fora da China em que a Tencent está envolvida. Eles também são a maior empresa de jogos do mundo, com uma receita significativamente maior do que qualquer concorrente. Isso é impressionante, especialmente considerando que os jogos são apenas uma das inúmeras áreas em que a Tencent opera. Ainda assim, sua divisão de jogos sozinha é maior do que toda a Nintendo ou a Sony. A Tencent domina o mercado de jogos porque possui 100% da Riot Games, criadora de League of Legends, 40% da Epic Games, criadora de Fortnite, além de participações em empresas como Ubisoft e Activision Blizzard, responsáveis por alguns dos jogos mais populares do mundo. O mesmo padrão se repete em outras indústrias. Por exemplo, a divisão de pagamentos da Tencent é quase tão grande quanto todo o negócio do PayPal, e o WeChat Pay processa mais de 1 bilhão de transações diárias, superando Visa e Mastercard juntas. Eles também estão presentes em música, com a Tencent Music, e até mesmo na produção de filmes de Hollywood, como Homens de Preto. Em outras palavras, é difícil compreender a magnitude da Tencent. Foi apenas recentemente que o Ocidente começou a perceber a influência que a Tencent, e por consequência a China, realmente tem. Um exemplo foi quando a Blizzard, estúdio de World of Warcraft, parcialmente de propriedade da Tencent, baniu um jogador que apoiava o movimento pró-democracia em Hong Kong. Isso levou muitas pessoas a questionarem como uma empresa chinesa poderia estar ditando o que as pessoas no Zezlá podem ou não dizer. Algo semelhante aconteceu com a NBA. Em 2019, a Tencent Video, que tem um acordo com a NBA para transmitir partidas, anunciou que não exibiria mais jogos do Houston Rockets, depois que Daryl Morey, técnico do time, publicou um tweet apoiando Hong Kong com a mensagem: "Lute pela liberdade. Fique ao lado de Hong Kong." Após o ocorrido, Morey foi forçado a apagar o tweet, retratar-se e pedir desculpas por sua declaração inadequada. Jogadores da NBA também declararam publicamente seu amor pela China. Assim, embora muitas pessoas ainda se perguntem se a China poderia usar a Tencent para influenciar eventos internacionais, a realidade é que isso já está acontecendo. Vários governos, do Zezó à Índia, já classificaram o WeChat como uma ameaça à segurança, e outros o descreveram como uma arma de monitoramento no seu bolso. O que talvez seja mais fascinante sobre a história da Tencent é que ela pode ser vista de duas maneiras. Por um lado, a Tencent representa uma das maiores histórias de sucesso empresarial de todos os tempos. Em um momento, a empresa tinha apenas $1.000 em sua conta bancária, e a jornada de como um grupo de amigos transformou sua startup em dificuldades em uma das maiores empresas do mundo é notável, repleta de lições úteis e estratégias de negócios geniais. O que eles alcançaram é incrivelmente impressionante, e há certamente um argumento de que a Tencent foi injustamente apanhada no meio de uma tempestade política da qual não queria fazer parte. Por outro lado, a Tencent está frequentemente envolvida em controvérsias, como práticas monopolistas brutais para esmagar concorrentes, plágio descarado de outras empresas e aplicativos, censura extrema, violações de privacidade e liberdade de expressão, acusações de más condições de trabalho e o fato de que vários países agora consideram a empresa um risco à segurança nacional devido aos seus vínculos estreitos com o governo chinês. No entanto, simplesmente descartar a Tencent como uma marionete do PCC é injusto. Na verdade, atualmente o governo chinês está prejudicando ativamente os negócios da Tencent, sendo responsável por eliminar centenas de bilhões de dólares de sua avaliação. Isso, claro, levanta ainda mais questões. Por que o PCC estaria prejudicando um de seus ativos mais úteis? A história da Tencent é composta por muitas nuances, com aspectos bons e ruins, além de várias reviravoltas ao longo do caminho. Já analisei muitas histórias de negócios diferentes, mas a da Tencent é uma das mais fascinantes. Este texto faz uma viagem pela história insana da Tencent para descobrir a verdade por trás desse gigantesco império empresarial, uma empresa que influencia tanto e ainda assim é tão raramente discutida. Como eles chegaram até aqui, o que estão planejando a seguir
E o que isso significa para todos nós? A história da Tencent promete ser uma jornada intrigante. Se você cruzasse com Elon Musk, Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg, provavelmente os reconheceria. Mas quando se trata do fundador e CEO da Tencent, apesar de liderar uma corporação tão gigantesca e influente, é bem provável que você nunca tenha ouvido falar dele. Ele é conhecido pelo nome Pony Ma em inglês. Esse é seu nome chinês real, mas como em inglês seu sobrenome se traduz como cavalo, ele é chamado de Pony como uma brincadeira. O fato de não ouvirmos muito sobre Pony Ma, ou sabermos muito sobre sua história, é intencional. A Tencent tenta equilibrar as expectativas da China e do resto do mundo. E como isso é difícil de administrar, Pony opta por não falar publicamente. É melhor não dizer nada do que causar controvérsias e manchetes. Outra razão para sabermos tão pouco sobre Pony é que, ao contrário de seu rival Jack Ma, fundador da Alibaba, Pony é introvertido e prefere não estar no centro das atenções. Sempre foi assim. Durante a infância, ele era uma criança quieta, que passava despercebida na escola. A única vez em que ganhou atenção foi quando invadiu os computadores de sua universidade, adquirindo a reputação de grande programador. Na verdade, para sua tese universitária, ele desenvolveu um programa de software que ajudava a prever os movimentos dos preços das ações. Esse software foi tão útil que, aos 22 anos, ele o vendeu para a empresa onde estagiava por um valor cerca de 3 vezes maior que seu salário anual. Quando Pony se formou, a internet ainda estava em seus estágios iniciais. Apesar de sua limitação na época, Pony ficou animado com seu potencial e começou a pensar em ideias de negócios para explorar essa nova tecnologia. Embora ele fosse indiscutivelmente um programador talentoso e trabalhador, o início de seu futuro império empresarial não veio de uma ideia revolucionária própria. Aqui está a primeira verdade desconfortável sobre a Tencent. O negócio começou copiando a ideia de outra pessoa, e essa prática permaneceu uma parte fundamental de sua estratégia desde então. Tudo começou quando Pony navegava online e se deparou com o ICQ, uma plataforma de bate-papo inovadora na época. Era basicamente o primeiro sistema de mensagens instantâneas amplamente adotado na internet, permitindo que duas pessoas conversassem em tempo real. Em 1998, Pony e seus 3 amigos de escola, cofundadores da Tencent, lançaram seu próprio serviço de bate-papo, mais voltado para o mercado chinês. Na época, era comum na China simplesmente clonar serviços populares ocidentais. Por exemplo, o Baidu copiou o Google, o Alibaba copiou o eBay, o Weibo copiou o Twitter e a Tencent copiou o ICQ. Mas, só para demonstrar o quanto o produto de chat da Tencent era uma cópia do ICQ, eles literalmente chamaram seu serviço de OICQ, apenas adicionando a letra O ao nome. Inicialmente, porém, o futuro da Tencent parecia sombrio. Eles conseguiram o escritório mais barato que puderam, em um bairro caótico e barulhento, cheio de vendedores ambulantes oferecendo produtos eletrônicos falsificados. Estavam amontoados em uma sala minúscula, que, curiosamente, tinha uma bola de discoteca pendurada no teto. Para ser justo, depois que a Tencent configurou seu serviço de bate-papo, o OICQ, eles fizeram um ótimo trabalho ao adaptá-lo para o mercado chinês. Por exemplo, como as velocidades de download na China eram muito lentas nos anos 1990, demorava uma eternidade para baixar a maioria dos programas de bate-papo. A Tencent, no entanto, garantiu que o arquivo do OICQ fosse menor, permitindo downloads mais rápidos. Além disso, diferente de outros softwares nos quais só era possível enviar mensagens para contatos conhecidos, Pony implementou uma funcionalidade no OICQ que permitia que estranhos se conectassem, criando as bases iniciais de uma rede social. No início, o problema era que poucas pessoas sabiam da existência do OICQ. O próprio Pony admitiu mais tarde. Quando os usuários chegaram pela primeira vez, não havia ninguém na sala de bate-papo. Eu tinha que fazer companhia a eles e conversar. Às vezes, até mudava minha foto de perfil e fingia ser uma garota. O CEO literalmente interagia com usuários aleatórios para incentivá-los a continuar usando o serviço. Para ser justo, o OICQ era mais um projeto paralelo nos primeiros dias da Tencent. Pony gastava mais tempo tentando desenvolver um software que conectasse pagers ou bips à internet. Infelizmente, essa ideia não prosperou. A situação começou a mudar quando, certa noite, Pony acessou o aplicativo de bate-papo e percebeu um aumento no número de usuários. Em 2 meses, eles alcançaram 500 usuários,
e o crescimento tornou-se exponencial à medida que os chineses compartilhavam o OICQ com amigos e familiares. Rapidamente, o foco da Tencent mudou inteiramente para o aplicativo de bate-papo, abandonando o projeto do Pager. Milhares de novos usuários se cadastravam diariamente. Embora o crescimento fosse promissor, Pony enfrentava 3 problemas principais. Primeiro, os servidores na China eram caros, e a Tencent precisava comprar mais. Segundo, o OICQ não era monetizado, o que significava que, embora ganhasse usuários rapidamente, a empresa perdia dinheiro. O terceiro problema era ainda mais crítico. Em 1999, cerca de 9 meses após o lançamento do OICQ, Pony recebeu uma carta dos advogados da AOL, proprietária do ICQ, alegando violação de propriedade intelectual. Eles exigiam que a Tencent parasse imediatamente de usar o nome OICQ. Na época, o OICQ já tinha 1 milhão de usuários e continuava crescendo. Mas a Tencent não tinha recursos para enfrentar um processo judicial. Na verdade, a situação financeira era tão precária que os funcionários da empresa estavam fazendo trabalhos freelancers para ajudar a cobrir os custos dos servidores. A equipe trabalhava longas horas, sob grande pressão, até que Pony decidiu tentar vender a empresa. No entanto, devido à falta de receita e aos problemas legais, ninguém se interessou. Pony, então, descobriu o conceito de capital de risco, no qual investidores buscam empresas que ainda não são lucrativas, mas têm grande potencial. Ele conseguiu uma reunião com o IDG Capital, o fundo de capital de risco mais conhecido da China. Durante a apresentação, Pony usou uma abordagem inusitada: honestidade brutal. Ele afirmou: "Se vocês não nos financiarem agora, a Tencent provavelmente morrerá. Mesmo que nos deem o dinheiro, o futuro ainda é incerto." Pony admitiu não saber como monetizar o OICQ, mas tinha certeza de que milhões de pessoas adoravam usá-lo, sugerindo que havia um valor real a ser explorado. Agora, você pensaria que isso seria bem decepcionante para os investidores, mas, surpreendentemente, o IDG Capital concordou em investir na Tencent. Anos mais tarde, um dos tomadores de decisão da IDG revelou que a honestidade total de Pony, em vez da típica autoconfiança excessiva e das falsas promessas que os fundadores costumam fazer, foi o que o levou a acreditar que Pony era um homem realmente pé no chão, em quem se podia confiar, o que encorajou o investimento. Assim, o IDG Capital, junto com outra empresa de capital de risco, investiu 2,2 milhões em 40% dos negócios da Tencent. Não é exagero dizer que, se o acordo não tivesse sido fechado naquela época, a Tencent provavelmente não existiria hoje. Eles não só estavam quase sem dinheiro, como a bolha das .com estourou em 2000, e o investimento em negócios de internet que queimavam dinheiro praticamente desapareceu. Felizmente para a Tencent, eles receberam o dinheiro a tempo e puderam continuar operando. Ainda havia a ameaça do processo judicial da AOL, o que forçou Pony a encerrar os nomes de domínio do OICQ e renomear seu aplicativo de bate-papo. Por fim, Pony decidiu renomeá-lo simplesmente como QQ. Com os problemas legais resolvidos, o investimento assegurado e o número de usuários crescendo a uma taxa impressionante, a Tencent seguiu em frente. Depois de atingir 1 milhão de usuários no primeiro ano, eles alcançaram 50 milhões no segundo, à medida que mais e mais pessoas na China compartilhavam o software para se conectarem. A Tencent adaptou perfeitamente o chat original do ICQ para atender melhor aos consumidores chineses. Agora só restava uma questão: ganhar dinheiro. Embora parecesse que ter muitos usuários tornaria a monetização fácil, na internet chinesa do início dos anos 2000, isso era um grande desafio. Pony tentou diversas estratégias, incluindo colocar anúncios em banners no QQ, vender o software de bate-papo para empresas e cobrar uma pequena taxa de assinatura. Todas essas tentativas falharam. A cobrança da assinatura, em particular, teve um efeito contrário ao esperado, já que os chineses odiavam a ideia de pagar por serviços de internet. Isso permitiu que alguns concorrentes ganhassem mercado. No terceiro aniversário do QQ, em 2003, Pony eliminou a taxa de assinatura e tornou o QQ totalmente gratuito novamente. Mas, claro, eles ainda precisavam encontrar uma forma de gerar receita. Foi então que alguns funcionários da Tencent descobriram um site coreano chamado sayclub.com, que permitia aos usuários criar avatares personalizados com roupas e acessórios customizáveis. Esse recurso era extremamente popular na Coreia, então a Tencent decidiu lançar algo semelhante no QQ, chamado QShow. Assim,
Os chineses ganharam uma maneira de se expressar, criando avatares únicos para representar seus perfis. Por uma pequena taxa, era possível comprar roupas, acessórios e estilos para os avatares. Embora os itens virtuais fossem baratos, custando apenas alguns centavos, não geravam custos para a Tencent, e as microtransações logo somaram grandes valores. O recurso se tornou muito popular, especialmente entre os jovens, e os avatares viraram um símbolo de status. Muitas pessoas começaram a usar o QQ como aplicativo de namoro, adicionando estranhos e conversando com eles, e os avatares eram uma forma de expressar personalidade ou ostentar riqueza comprando os itens mais caros. Finalmente, Pony pôde respirar um pouco. O QQ agora gerava receita significativa com a venda desses itens virtuais e logo ultrapassou 100 milhões de usuários na China. Curiosamente, Pony conheceu sua futura esposa pelo QQ. Durante 3 meses, ele conversou com uma garota pelo aplicativo antes de se encontrarem pessoalmente. Quando começaram a conversar, ela não fazia ideia de que estava falando com o fundador do serviço. Ela teria enviado uma mensagem perguntando: "Quem é você?" E ele respondeu: "Sou o pai dos pinguins", uma referência ao mascote da Tencent. Ela respondeu: "Então eu sou a mãe dos pinguins." O relacionamento começou assim, e 6 meses depois de se conhecerem pessoalmente, eles se casaram. Infelizmente para Pony, a felicidade duraria pouco, pois a Tencent estava prestes a enfrentar uma guerra. Em 2004, a Microsoft lançou o MSN Messenger na China como concorrente direto do QQ. A Microsoft era uma gigante com vastos recursos financeiros e decidiu investir pesadamente no mercado chinês, considerando-o extremamente promissor. O MSN, com sua interface mais profissional e limpa, rapidamente atraiu empresas e estudantes, enquanto o QQ era visto como um aplicativo de bate-papo mais casual e menos adequado como ferramenta de comunicação séria. Por outro lado, o MSN estava se tornando amplamente utilizado em escritórios na China, conquistando rapidamente a fatia de mercado do QQ. A Tencent tinha apenas uma grande vantagem sobre a Microsoft. A tomada de decisões do MSN era muito mais lenta, por causa de sua hierarquia corporativa burocrática, onde cada grande decisão precisava ser aprovada pela sede americana. Por exemplo, foi a equipe do MSN na China que sugeriu a ideia de permitir que os usuários recebessem mensagens enquanto estivessem offline e as vissem ao retornar. Mas essa sugestão nunca foi adiante. Enquanto isso, a Tencent conseguiu incorporar o mesmo recurso em apenas algumas semanas, e ele se mostrou extremamente popular. Embora a Tencent já fosse uma empresa relativamente grande na época, ainda agia como uma startup desorganizada. Isso significava que seus aplicativos apresentavam alguns bugs e problemas, mas eles conseguiam lançar novos recursos muito rapidamente, obter feedback em tempo real e corrigir os problemas com atualizações regulares. Outro problema para o MSN da Microsoft era que, inicialmente, todos os dados eram armazenados em servidores no Zhuhai, o que tornava o serviço de chat da Tencent, rodando em servidores locais, muito mais rápido. O maior erro do MSN foi incorporar o chat na plataforma MSN Live, o que confundiu os usuários. Para usar o chat, era necessário acessar um site, uma etapa extra desnecessária. No final, apesar de ter mais recursos, o MSN perdeu para a Tencent. A China não era prioridade para a Microsoft, que enfrentava batalhas maiores, como contra o Google no Zhuhai. Já a Tencent tinha foco total no mercado chinês, o que lhes permitiu ir com tudo. Essa vitória sobre a Microsoft foi um ponto de virada para a Tencent. Depois de derrotar um concorrente muito maior, eles dominaram completamente o mercado de bate-papo na China, atingindo mais de 500 milhões de usuários no final de 2005. Esse domínio foi o trampolim para os outros planos de Pony Ma. Ele tinha a visão de transformar o QQ em muito mais que uma plataforma de bate-papo, mas em uma rede completa de serviços integrados, tornando mais difícil para futuros concorrentes competirem. A Tencent começou a adicionar novos recursos ao QQ, como acesso a notícias. Ao ver o crescimento rápido da Tencent, a empresa sul-africana Naspers investiu 32 milhões, tornando-se sua maior acionista, posição que ainda ocupa hoje, obtendo um dos maiores retornos de investimento da história. Esse investimento deu a Pony Ma o capital necessário para a próxima etapa de seu plano. A Tencent percebeu que muitos usuários usavam o QQ enquanto jogavam, então decidiram expandir para o mercado de jogos, criando ou adquirindo jogos próprios. Com uma base de usuários ativa, a Tencent integrou jogos ao QQ e, em apenas um ano,
gerou os 50 milhões em receita adicional. A expansão no mercado de jogos foi favorecida pelo fato de ser uma empresa chinesa. Na China, a internet é restringida pelo Grand Firewall, que bloqueia o acesso a sites como Facebook e YouTube, promovendo empresas locais. Além disso, empresas estrangeiras precisam se associar a empresas chinesas para operar no país, o que dava à Tencent uma vantagem competitiva. A Tencent utilizou acordos de licenciamento para ganhar dinheiro rapidamente, fazendo parcerias com criadores de jogos de outros países e distribuindo esses jogos no mercado chinês. Essas empresas internacionais dependiam de parceiros chineses para entrar no mercado, e a Tencent, com sua vasta base de usuários, era a melhor escolha. Por exemplo, a desenvolvedora americana Zynga, ao tentar negociar com a Tencent, ilustrou bem o poder da empresa no mercado chinês. Um ex-funcionário da Zynga disse: "As negociações duram meses e meses, e então, quando você chega ao estágio final do contrato, de repente, no último minuto, eles mudam tudo. É uma tática de negócios que usam para desgastar o parceiro." Além de licenciar jogos para o mercado chinês, a Tencent também desenvolveu seus próprios jogos, normalmente replicando jogos simples que faziam sucesso em outros lugares. Por exemplo, QQ Speed foi fortemente inspirado em Mario Kart. Isso era ainda mais lucrativo do que o licenciamento, pois permitia que ficassem com todo o dinheiro e apresentava baixo risco, já que usavam conceitos de jogos que já haviam provado ser bem-sucedidos no exterior, apenas adaptando-os para a China. Como a China sofria com a falta de fiscalização da pirataria digital, a Tencent percebeu que, se as pessoas não estavam pagando pelos jogos e os compartilhavam gratuitamente, era melhor torná-los gratuitos para todos e monetizá-los por meio de vendas no jogo, como vidas extras, recursos e atualizações. Hoje em dia, microtransações dentro de jogos são extremamente comuns, mas a Tencent foi uma das pioneiras a promovê-las intensamente. E funcionou. A receita da Tencent continuou crescendo. Com essa monetização bem-sucedida, a Tencent abriu seu capital em 2004 na Bolsa de Valores de Hong Kong, o que forneceu recursos para investir pesadamente em expansão e crescimento. Esse crescimento só foi possível graças à cultura da empresa. A maioria das empresas de tecnologia chinesas é conhecida por suas longas horas de trabalho, frequentemente seguindo o chamado cronograma 996, das 9 horas às 21 horas, 6 dias por semana. A cultura da Tencent era exigente, com reuniões que frequentemente iam até depois da meia-noite. No entanto, Pony Ma adotou um rigoroso processo de contratação, acreditando que 5 profissionais de excelência eram melhores que 50 medianos, já que um único funcionário desmotivado poderia reduzir o moral da equipe inteira. Além disso, Pony tomou uma decisão cultural crucial após a batalha com a Microsoft. Quase todos os funcionários tinham liberdade para propor ideias e trabalhar em novos projetos. Em vez de uma divisão específica de pesquisa e desenvolvimento, toda a equipe era incentivada a inovar. Como resultado, os funcionários da Tencent monitoravam ativamente o mercado em busca de novas ideias que pudessem ser copiadas e incorporadas ao QQ. O próprio Pony disse em uma entrevista: "Eu não inovo cegamente. A abordagem mais inteligente é aprender com os melhores exemplos e tentar superá-los." Pony destacou que gigantes da tecnologia americana, como Microsoft e Google, faziam o mesmo. Na China, onde a proteção à propriedade intelectual era praticamente inexistente, a imitação era desenfreada. No entanto, a Tencent se destacava, pois sua enorme base de usuários no QQ garantia uma vantagem competitiva significativa, permitindo que desviassem a atenção para novos recursos com facilidade. A Tencent ganhou uma reputação de imitadora eficiente, mas essa fama sofreu um golpe após uma disputa com a empresa de segurança Qihoo, criadora do software antivírus 360 Safeguard. A Tencent decidiu entrar no mercado de segurança, criando o QQ Doctor, um software muito semelhante ao da Qihoo. Como o QQ Doctor foi integrado ao popular aplicativo QQ, rapidamente conquistou 40% do mercado na China. Em resposta, a Qihoo lançou uma campanha acusando a Tencent de espionar usuários e acessar arquivos sem permissão. A Tencent processou a Qihoo, mas a opinião pública ficou contra a empresa maior, que parecia estar tentando silenciar a concorrente menor. Em uma jogada ousada, a Tencent declarou que o software da Qihoo não era compatível com o QQ, obrigando os usuários a escolher entre manter o antivírus da Qihoo ou o QQ, que conectava milhões de pessoas a amigos e familiares.
O QQ deixava de funcionar se detectasse o 300 Safeguard no sistema. A aposta valeu a pena. A maioria dos usuários preferiu o QQ, e a Qihoo foi quem mais perdeu. Muitos usuários simplesmente migraram para o software antivírus da Tencent, que oferecia funcionalidades semelhantes. Foi mais uma vitória para a Tencent e uma prova de quão facilmente eles conseguiam lançar um novo serviço de internet e quase imediatamente se tornarem líderes de mercado. Na mídia, manchetes como Império Tencent fora de controle começaram a surgir, pois era claramente monopolista proibir seus usuários de utilizarem o produto de um concorrente. Curiosamente, o governo chinês não demonstrou interesse em intervir, parecendo satisfeito em deixar a Tencent crescer. Mais tarde, ficaria claro o motivo. Sem regulamentações ou leis que os impedissem, entre 2005 e 2010, a receita da Tencent saltou de 200 milhões para 2,9 bilhões. À medida que a Tencent expandia seus serviços na China, utilizando sua enorme base de usuários do QQ para popularizá-los, percebeu que uma nova estratégia seria necessária. Inicialmente, a Tencent tentava atuar em vários setores ao mesmo tempo, criando clones de diferentes serviços de internet e testando o que funcionava. Essa abordagem, no entanto, desviava o foco de suas maiores forças, como o uso do QQ para direcionar tráfego para notícias e jogos. Com sua reputação de imitadora crescendo, um executivo da Tencent afirmou: "Há muitos grandes empreendedores por aí, e transformar cada um deles em inimigo não é uma boa ideia. Como empresa, você não pode simplesmente contratá-los. O investimento é a melhor maneira de fazer parte do sucesso deles." Com essa mentalidade, a Tencent começou a investir em empresas chinesas, ao invés de competir diretamente com elas. Um exemplo foi a compra de 36,5% do terceiro maior motor de busca da China por 448 milhões, fundindo seu próprio produto ao buscador em vez de competir. A Tencent passou a apoiar empresas promissoras em vez de tentar dominar todos os setores. Essencialmente, tornou-se uma incubadora de startups, investindo em empresas, adquirindo parte de seu capital e criando um ecossistema interconectado que utilizava sua base de usuários e infraestrutura para impulsionar o crescimento. Outro exemplo dessa estratégia foi a parceria com a JD.com, o segundo maior varejista online da China. Sem experiência no comércio eletrônico, a Tencent preferiu apoiar uma das principais empresas do setor em troca de participação acionária, utilizando seu tráfego e capital para ajudar no crescimento da JD.com. Essa abordagem consolidou a Tencent como uma referência no mercado, pois seu suporte significava um selo de sucesso para muitas empresas. Para a Tencent, essa mudança reduziu significativamente a complexidade operacional, já que não precisava mais gerenciar tudo diretamente. Em pouco tempo, tornou-se uma das maiores empresas de investimento da China, e o QQ evoluiu de um simples software de bate-papo para um portal que conectava diversos serviços de internet criados ou apoiados pela Tencent. Entretanto, o único aplicativo que superaria o QQ também foi criado pela própria Tencent. O QQ, inicialmente um aplicativo de bate-papo para desktop, havia evoluído para um portal com jogos online e outros serviços. Mas em 2010, a internet móvel começou a se popularizar rapidamente, e muitos chineses passaram a usar smartphones em vez de computadores. Preocupado com o risco de perder espaço para uma nova startup, Pony Ma decidiu que a Tencent precisava criar essa inovação internamente. Ele formou 3 equipes para trabalhar em um novo aplicativo de mensagens móveis, competindo entre si e com o próprio QQ Desktop. Essa prática de competição interna, apelidada de útero de tubarão, fazia parte da cultura da Tencent, incentivando a sobrevivência das melhores ideias. A abordagem funcionava. Pony Ma justificava essa estratégia afirmando: ou você espera que alguém o mate, ou você mesmo faz isso primeiro. Com isso, a Tencent iniciou o desenvolvimento de um aplicativo de mensagens móveis inspirado no WhatsApp e no Kik, permitindo que as pessoas enviassem mensagens usando Wi-Fi ou dados móveis. Curiosamente, antes de começar o projeto, a Tencent tentou comprar o WhatsApp por 10 bilhões, mas devido a uma cirurgia nas costas de Pony Ma, as negociações foram adiadas e o plano acabou não se concretizando. Naquela época, Mark Zuckerberg apareceu e comprou o WhatsApp por 19 bilhões, e alguns acreditam que a possibilidade de a Tencent adquirir o WhatsApp levou Zuckerberg a fechar o negócio tão rapidamente. De qualquer forma, após o fracasso do acordo com o WhatsApp,
a Tencent decidiu lançar seus próprios aplicativos de bate-papo e, em janeiro de 2011, apresentou o WeChat, conhecido na China como Weixin. Diferente do QQ, que foi desenvolvido para desktops, o WeChat foi projetado especificamente para dispositivos móveis. No entanto, o aplicativo não se tornou um sucesso imediato. Ele começou a ganhar popularidade na China quando a Tencent adicionou um recurso chamado Push-to-Talk, que permitia aos usuários gravar notas de voz facilmente e convertê-las em mensagens de texto. Esse recurso, extremamente popular, foi copiado de outro aplicativo chamado Talkbox. Inicialmente, a Tencent tentou comprar o Talkbox, mas, enquanto as negociações estavam em andamento, ela simplesmente replicou o recurso no WeChat e, inevitavelmente, superou o Talkbox com suas funcionalidades superiores. Anos depois, empresas na China aprenderiam que uma oferta da Tencent era irrecusável, ou você vendia sua empresa e lucrava, ou eles copiavam e destruíam seu negócio. Pelo menos ao vender, havia algum retorno financeiro. Quando perguntado sobre essa prática em uma conferência, Pony Ma explicou: nos Estados Unidos, quando você traz uma ideia ao mercado, geralmente tem meses antes de enfrentar concorrência, o que permite capturar uma fatia significativa do mercado. Na China, você pode ter centenas de concorrentes nas primeiras horas de lançamento. Ideias não são importantes na China. A execução é. Com o WeChat ganhando força na China, a Tencent decidiu não mantê-lo apenas como um aplicativo de bate-papo. Por ser um aplicativo móvel que os usuários carregavam consigo o tempo todo, Pony Ma percebeu que havia um potencial ilimitado para conectar diversos serviços ao WeChat. Por exemplo, a Tencent introduziu o Moments, sua versão do Facebook ou Instagram, oferecendo um feed de mídia social com postagens, imagens e artigos. Em seguida, adicionaram o recurso Contas Públicas, permitindo que pessoas escrevessem artigos compartilháveis no Moments, e as contas oficiais, usadas por editores para distribuir conteúdo e por empresas para oferecer produtos e serviços. Em 2012, apenas um ano após seu lançamento, o WeChat já tinha 100 milhões de usuários, tornando-se a mídia social de crescimento mais rápido da história. Para comparação, o Facebook levou cerca de 5 anos para atingir esse marco. Em 2013, o número de usuários do WeChat já havia triplicado, alcançando 300 milhões. A chave para o domínio do WeChat na China foi a inclusão contínua de novas funcionalidades no mesmo aplicativo. A Tencent adicionou recursos curiosos, como o Drift Bottle, uma função que permitia enviar mensagens de voz ou texto em uma garrafa virtual para que outro usuário aleatório a recebesse. Esse recurso se tornou popular, ajudando as pessoas a fazer amizades ou até mesmo encontrar parceiros românticos. Outro recurso similar foi o Amigos Próximos, que funcionava como uma versão inicial do Tinder e acelerou ainda mais o crescimento do WeChat. Um dos desenvolvimentos mais cruciais do WeChat aconteceu quase por acaso. Durante o Ano Novo Lunar, uma tradição chinesa envolve a distribuição de envelopes vermelhos com dinheiro. A Tencent aproveitou essa tradição para lançar uma função de pacotes vermelhos digitais no WeChat, permitindo que usuários enviassem dinheiro real através do aplicativo. Durante o feriado, mais de 75 milhões de pacotes vermelhos foram enviados, levando a Tencent a uma descoberta importante. Os pagamentos móveis eram o futuro. O recurso, inicialmente pensado como algo temporário e festivo, deu origem ao WeChat Pay, a plataforma de pagamentos móveis da Tencent. Logo, a função de carteira digital do WeChat não era usada apenas para transferências entre pessoas, mas também para pagamentos em lojas e, essencialmente, qualquer transação financeira. Em vez de carregar cartões de crédito ou débito, os usuários preferiam o WeChat, já que os dados bancários estavam conectados diretamente ao aplicativo. Apesar de parecer algo óbvio atualmente, em 2013, esse recurso era inovador na China, contribuindo significativamente para o sucesso e a popularidade do WeChat. À medida que mais pessoas na China começaram a usar predominantemente smartphones, o WeChat acabou ultrapassando o QQ. Embora ambos tenham começado como serviços de bate-papo administrados pela Tencent, o WeChat era definitivamente melhor para dispositivos móveis, que estavam se tornando amplamente utilizados na China. Em 2015, o WeChat ultrapassou 500 milhões de usuários. Embora o nome do aplicativo não tenha mudado, o bate-papo agora representa apenas uma pequena fração do que o WeChat faz. Isso nos leva ao recurso mais crucial de todos,
que transformou o WeChat no super aplicativo que na vida de quase todos na China. Em janeiro de 2017, o WeChat lançou um recurso chamado Mini Programas, permitindo aos usuários acessar milhares de outros aplicativos dentro do próprio WeChat, eliminando a necessidade de uma loja de aplicativos. Por exemplo, em vez de baixar um aplicativo separado para cada restaurante, hotel ou loja, todos poderiam ter um mini programa no WeChat. Isso conectou a vida online e offline das pessoas, consolidando o WeChat como o aplicativo para tudo. Antes disso, a Tencent já havia integrado diversos serviços no WeChat, como pagamentos, jogos e recursos de namoro. Com os mini-programas, tornou-se desnecessário ter outros aplicativos no telefone, já que serviços de outras empresas também estavam disponíveis no WeChat. Por exemplo, a plataforma dominante de transporte por aplicativo na China, Didi, possui um mini-programa no WeChat, permitindo chamar um táxi sem precisar de um aplicativo separado. Também existem mini-programas para entrega de comida, rastreamento de encomendas e praticamente qualquer serviço imaginável. Imagine que você é um cidadão chinês planejando jantar com um amigo. Você confirma os planos por ligação no WeChat, reserva um táxi pelo WeChat, joga ou lê notícias durante a viagem no WeChat, compartilha sua localização com seu amigo, acessa o menu do restaurante via mini-programa, publica uma foto da refeição no feed social do WeChat e paga a conta também pelo aplicativo. Se decidir assistir a um filme, compra os ingressos pelo WeChat. Basicamente, sem o WeChat, a vida na China seria como viver sem um smartphone. Como resultado dos mini-programas, a Tencent tornou-se essencialmente a guardiã do mercado para outras empresas. Com o WeChat centralizando serviços, as empresas quase são obrigadas a fazer parceria com a Tencent para que seus serviços sejam utilizados. Isso permite que a Tencent cobre uma porcentagem das receitas geradas através dos mini-programas. No Ocidente, um aplicativo tudo-em-um semelhante, como o proposto por Elon Musk com o X, enfrentaria muitas barreiras devido a preocupações com monopólios e privacidade. Contudo, na China, essa abordagem ajudou a Tencent a se tornar uma máquina de fazer dinheiro, pois, ao contrário de gigantes como o Facebook e Google, a Tencent não depende tanto de publicidade. A Tencent mantém a interface do WeChat limpa e sem spam de anúncios, porque lucra significativamente com microtransações, dado que o aplicativo está integrado a muitos aspectos da vida diária das pessoas. Com mais de 1 bilhão de usuários ativos diariamente, pequenas taxas em cada transação se acumulam em valores imensos. Porém, se o WeChat é tão útil na China, por que não é tão popular fora de lá? Estima-se que cerca de 100 milhões de pessoas usem o WeChat fora da China, a maioria expatriados chineses ou pessoas que precisam se conectar com usuários na China. Isso mostra que, embora o WeChat seja indispensável dentro da China, sua adoção global ainda é limitada. Por que a Tencent não se expande mais em outros países? Bem, é aqui que as coisas ficam complicadas. A resposta simples é que a mesma razão pela qual os aplicativos da Tencent são tão grandes na China é precisamente a razão pela qual eles não são tão grandes em nenhum outro lugar. É hora de analisar o relacionamento complicado da Tencent com o governo chinês. Antes de entrarmos no relacionamento atual da Tencent com o PCC, é importante entender como tudo começou. Em 1979, o então líder da China designou uma área chamada Shenzhen como a primeira zona de teste para seus novos planos econômicos. Esta seria a primeira parte da China onde modelos de negócios capitalistas seriam permitidos. E isso deu início à rápida ascensão da China para se tornar uma superpotência global. Hoje em dia, Shenzhen é apelidada de Vale do Silício da China, por ser o lar de muitas das gigantes tecnológicas da China, incluindo a Tencent. O plano do governo chinês era essencialmente dar a algumas empresas chinesas uma enorme quantidade de liberdade, desde que estivessem beneficiando o país como um todo. Então, quando empresas como a Tencent e a Alibaba capitalizaram a internet e construíram enormes bases de usuários, a China ficou feliz em permitir que construíssem essas empresas dominantes por todos os meios necessários, sem nenhuma regulamentação real, desde que estivessem beneficiando a China e o PCC em geral. Eles sentiram que isso elevava a imagem da China e do empreendedorismo chinês ao ter essas empresas de enorme sucesso. Isso também significava que, em vez de empresas estrangeiras terem sucesso na China, como os grandes gigantes da tecnologia americana, as empresas chinesas locais dominariam.
já que o governo tornou obrigatório que empresas estrangeiras fizessem parcerias com uma empresa chinesa local. E, finalmente, o PCC sabia que se algumas empresas chinesas se tornassem grandes impérios, elas poderiam investir em muitas outras empresas, tanto na China quanto no exterior, permitindo assim, por procuração, que a China tivesse muita influência no mundo e controlasse a narrativa que quisesse. Basicamente, para o governo chinês, a Tencent era uma perspectiva atraente. Ter acesso a tantos dados foi ótimo para a vigilância e censura do governo e para entender a psique de seus cidadãos. Médicos que estavam na linha de frente e alertavam sobre a pandemia, antes mesmo de ela ter um nome, tiveram suas comunicações censuradas. O WeChat bloqueia rotineiramente contas para discutir questões como a pandemia ou violações dos direitos humanos. Eles foram até meu pai e o ameaçaram, dizendo que, se sua filha não parasse de falar sobre direitos humanos, perseguiriam sua família como na Revolução Cultural. Depois que suas contas são bloqueadas, os usuários dizem que a polícia vem interrogá-los. O problema é que o aplicativo é tão crucial para a existência na China que os usuários não conseguem nem desistir dele. Portanto, a China ficou feliz em não interferir e deixar a Tencent aumentar continuamente seu domínio, mesmo que às vezes usasse táticas anticompetitivas. É claro que o PCC estava cauteloso sobre quanto poder isso daria à Tencent, e é por isso que seu relacionamento não é tão direto quanto você pode pensar. Eles sabiam que era importante garantir que a Tencent estivesse sempre muito alinhada com o PCC e lembrá-los de que se a Tencent deixasse de ser útil ao governo chinês, o poder da Tencent poderia ser facilmente retirado. Mas enfim, vamos falar sobre o que essa parceria realmente significa. A posição da Tencent é que, para cumprir com os requisitos legais e regulatórios da China, ela pode processar e lidar com informações privadas sem exigir o consentimento do usuário em certas situações. Essas situações são: se o governo chinês quiser que o façamos. O PCC teria uma linha direta com as mesas dos gerentes de produtos da Tencent e poderia solicitar exclusões sempre que quisesse, ou monitorar contas específicas e frases específicas em postagens públicas e privadas. Uma mudança de política particularmente intimidadora em 2017 foi que os administradores de grupos no WeChat foram responsabilizados pessoalmente por tudo o que fosse dito nos chats de grupo que eles administravam. Muitos simplesmente excluíram seus grupos como resultado. A Tencent também fornece dados ao sistema de pontuação de crédito social da China, o que pode afetar o que os cidadãos podem fazer. Todas as informações que eles têm, como histórico de pagamentos, localização em tempo real, com quem você está associado, podem permitir que o governo crie uma imagem incrivelmente detalhada de quem você é, o que você compra e como você se comporta, permitindo assim que o governo forneça uma pontuação de quão confiável você é como cidadão. Mas à medida que a Tencent cresceu, parece que o PCC se tornou mais exigente. A Tencent teve que empregar centenas, possivelmente milhares, de seus próprios sensores, cujo trabalho era bloquear postagens antigovernamentais. A Tencent então começou a excluir muito mais postagens e a suspender contas que saíam da linha. Há vários exemplos de criadores, como a blogueira Laura Lian, que tinha centenas de milhares de fãs lendo seu trabalho. Mas depois de fazer um comentário que o PCC não gostou, sua conta foi excluída sem aviso prévio e sua renda desapareceu. E assim, enquanto os cidadãos chineses claramente apreciam a conveniência do WeChat, que é reconhecidamente um aplicativo muito útil, no fundo, as pessoas sabem que cada movimento e comentário seu é documentado, algo que o PCC lembra abertamente às pessoas. Tudo o que a Tencent pode ver, o governo chinês pode ver. E é meio louco que mais de 1 bilhão de pessoas tenham optado por sacrificar todos os aspectos de sua privacidade e liberdade de expressão por conveniência. Aparentemente, há uma piada na China de que, se você pedir muita comida pelo WeChat, a polícia pode começar a rastreá-lo, pensando que você está abrigando fugitivos. Agora, para ser justo, eu realmente não acredito que a Tencent tenha se proposto a criar uma ferramenta de vigilância governamental. Isso não foi um plano maligno. A Tencent foi fundada por alguns empreendedores que queriam construir um negócio como qualquer outro, mas eles conseguiram criar algo tão popular que a única maneira do PCC permitir seria se eles também tivessem algum controle. Então a Tencent não teve nenhuma escolha real a não ser entrar na linha.
Pony é um empresário pragmático e sabe que precisa manter o governo ao seu lado. Por isso, quando um repórter lhe perguntou sobre censura em uma conferência de tecnologia, Pony pareceu ficar do lado do governo ao dizer: "Muitas pessoas acham que podem falar abertamente e que podem ser irresponsáveis. Acho que isso está errado." Para ser justo, não temos ideia de como Pony realmente se sente, mas ele sabe o que aconteceria se ele falasse contra o PCC de alguma forma. E a realidade é que as leis da China exigem que todas as empresas entreguem dados se solicitados. Na verdade, há relatos de que muitas empresas na China têm um escritório especial em suas sedes, chamado de Sala de Polícia de Segurança da Internet, onde as forças de segurança pública chinesas podem intervir nas operações da empresa ou rastrear certos usuários. O que nos traz de volta à questão: por que o WeChat não é tão popular fora da China? Não é como se a Tencent não tivesse tentado nada. Eles têm uma versão em inglês do aplicativo e até fizeram grandes campanhas de marketing, como este anúncio com Messi para tentar promover o WeChat para o mundo. No entanto, uma das razões mais fundamentais para o seu apelo internacional limitado é claramente devido a esta vigilância e censura. Uma pesquisa do Citizen Lab descobriu que o governo chinês monitora e censura informações confidenciais enviadas por meio dos aplicativos da Tencent, mesmo de usuários de fora da China. Por exemplo, vi uma história em que uma pessoa, em um bate-papo em grupo privado, enviou algumas notícias sobre protestos pró-democracia em Hong Kong e ficou confusa quando ninguém mais no grupo respondeu. Só mais tarde ela descobriu que ninguém mais conseguia ver suas mensagens, já que suas mensagens privadas haviam sido censuradas sem que ela soubesse. Quaisquer questões tabu, como menções à Praça da Paz Celestial ou ao Tibete, são censuradas nos aplicativos da Tencent, independentemente de você estar na China ou não. Então, basicamente, só porque você estava usando um aplicativo da Tencent fora da China, não significa que a Tencent não teria que fornecer nenhum dado seu ao PCC se eles solicitassem. Lembre-se de que a Tencent tem que permanecer do lado positivo da China. E assim, muitas pessoas teriam algum medo de que uma empresa, especialmente uma empresa com ligações ao PCC, tivesse todas as suas informações sobre todos os aspectos de suas vidas. Assim, enquanto a vigilância e a censura foram o que permitiu que a Tencent se tornasse dominante na China, já que isso significou que o PCC a deixou crescer tanto. Fora da China, isso assustou os usuários. Mas essa não é a única razão pela qual o WeChat não é tão popular fora da China. A segunda razão é que cada país tem requisitos diferentes. O WeChat funciona tão bem porque é perfeitamente adaptado à China. Mas, para que o aplicativo seja tão eficaz em outros lugares, cada país precisaria de sua própria versão do WeChat, com serviços especificamente adequados ao seu país. Em terceiro lugar, como a China é um mercado tão grande, fazia mais sentido para a Tencent se aprofundar naquele mercado, onde já tinha muito ímpeto, em vez de desviar recursos para começar do zero em outros países. Afinal, a China tem uma população de mais de 1,4 bilhão de pessoas, mais de 4 vezes a população total do Zhejiang. Mas a única desvantagem de apostar na China foi que a Tencent não obteve a vantagem de ser pioneira em outros países. Então, se o WeChat quisesse tentar se tornar mais popular no Zhejiang, por exemplo, ele teria que competir de alguma forma com tantas empresas diferentes, estabelecidas, que já conseguiram fazer com que seus aplicativos se enraizassem na vida das pessoas. Mas a razão final pela qual o WeChat não funcionou tão bem no exterior é simplesmente que, historicamente, tem sido o caso das empresas de tecnologia chinesas lutarem fora da China, assim como as empresas americanas lutam dentro da China. No entanto, é claro que houve uma exceção muito notável recentemente: o TikTok, um aplicativo chinês que realmente conseguiu se tornar global. E isso nos leva a uma das batalhas mais fascinantes da Tencent. Na China, quando seu negócio atinge um certo tamanho, normalmente você precisa vender ou fazer parceria com uma das 3 grandes empresas: Baidu, Alibaba ou Tencent. Mas o TikTok e sua empresa controladora ByteDance foram a única exceção notável. Agora, se você viu meu vídeo sobre a história do TikTok, saberá que os gigantes ocidentais da mídia social, como Facebook e Google, rejeitaram completamente a ameaça do TikTok até que fosse tarde demais. Eles deixaram o TikTok se tornar um dos seus maiores anunciantes, permitindo assim que roubassem centenas de milhões de usuários de suas plataformas,
enquanto o TikTok veiculava anúncios intermináveis no YouTube e no Facebook. Somente anos mais tarde, os gigantes da tecnologia americana perceberiam que o conteúdo curto viria para ficar e lançariam seus próprios aplicativos de vídeos curtos para competir. Mas a essa altura, o TikTok já havia se tornado um grande sucesso por meio de publicidade em suas plataformas. A Tencent, por outro lado, percebeu imediatamente a ameaça do TikTok e executou seu movimento habitual. A Tencent montou uma grande equipe para recriar um aplicativo muito semelhante ao TikTok dentro do WeChat e então realizou grandes promoções para anunciá-lo. A Tencent também proibiu o TikTok de anunciar em suas plataformas e começou a bloquear links ou menções ao TikTok em suas plataformas, como o WeChat. É interessante porque quando Elon Musk bloqueou brevemente links externos para concorrentes no Twitter, todos disseram "isso é idiota". Mas na China, isso é apenas parte do jogo e um exemplo das táticas anticompetitivas que permitiram que as maiores empresas da China construíssem negócios tão grandes. Infelizmente para a Tencent, pela primeira vez, essa tática não funcionou. O maior ponto forte do TikTok era seu algoritmo de aprendizado de máquina, que mostrava com muita precisão aos usuários o conteúdo que os manteria na plataforma por mais tempo. E assim, uma vez que as pessoas foram fisgadas pelo algoritmo do TikTok, que já conhecia suas preferências e era perfeitamente adaptado a elas, havia pouco incentivo para mudar para a versão imitadora da Tencent e começar de novo com um algoritmo que ainda não conhecia tão bem suas preferências. Portanto, a vantagem de ser o primeiro a se mover pelo TikTok sempre lhes deu vantagem. As coisas realmente esquentaram entre o fundador da Tencent, Pony Ma, e o fundador da ByteDance, Zhang Yiming, porque Zhang postou uma captura de tela do TikTok, sendo o aplicativo mais baixado do mundo, e por baixo criticou a Tencent por fazer uma versão quase clone do TikTok e por proibir o TikTok dentro do WeChat. Pony sentiu que essa crítica pública era injusta, já que essa era uma prática comum na China, e respondeu sem rodeios. Suas palavras podem ser consideradas calúnias. A acalorada disputa pública cativou a China, já que ambos os CEOs eram normalmente muito educados e reservados. Mas estava claro que nenhum amor foi perdido nessa amarga rivalidade. No entanto, ver o TikTok ter sucesso globalmente em uma escala tão grande, algo que os aplicativos da Tencent, como o WeChat, nunca conseguiram fazer, foi definitivamente difícil para a Pony aceitar. Mas espere um segundo. Lembra que no começo deste vídeo eu disse que a Tencent tinha muita influência no mundo todo? Bem, se seus dois produtos mais populares, QQ e WeChat, não são tão populares entre pessoas de fora da China, porque a Tencent é considerada uma empresa global tão dominante, com influência no mundo todo. Para responder a isso, é hora de olharmos para a estratégia genial da Tencent para dominar o mundo. Pony Ma convocou uma vez uma reunião dos principais gerentes e funcionários de mais alto escalão da Tencent para traçar a estratégia da Tencent. A reunião foi apelidada de a Conferência dos Deuses, já que era essencialmente uma reunião de mentes que traçaria os planos de dominação da Tencent. E as decisões tomadas nessa reunião teriam sérias ramificações não apenas para a China, mas para o resto do mundo. O principal objetivo da reunião foi estabelecer quais eram as principais vantagens competitivas da Tencent e como elas poderiam ser exploradas. A resposta foi bastante simples. As vantagens da Tencent eram que eles tinham enormes quantidades de tráfego e dinheiro, muito mais do que qualquer competição. E assim o plano se tornou. Etapa 1. Atrair outras empresas para lançar seus próprios mini-programas via WeChat, para que pudessem alavancar parte do tráfego do WeChat. Etapa 2. A Tencent então investiria dinheiro nos negócios que estavam indo melhor, já que a Tencent tinha todos os dados de quais mini-programas as pessoas estavam usando, com que frequência e quanto dinheiro estavam gastando. Etapa 3. Depois de investir em certos negócios, a Tencent poderia então dar artificialmente mais tráfego às empresas em que investe, gerando assim ainda mais dinheiro para elas, que também podem reinvestir em ainda mais empresas. Em outras palavras, a Tencent pode escolher os melhores mini-programas, investir neles, aumentar sua popularidade e praticamente garantir que seu investimento seja um grande sucesso. Nenhuma outra empresa no mundo tem o mesmo nível de dados sobre o comportamento do usuário para ver o que é popular e então a capacidade de aumentar significativamente seu valor, ainda mais promovendo-os no WeChat.
também cria sinergias entre os investimentos da Tencent. Por exemplo, a Tencent tem uma participação significativa na Didi, que é o equivalente chinês da Uber. E através do WeChat, a Tencent pode promover mais a Didi, dando-lhe assim uma vantagem injusta e aumentando o valor do seu investimento. Mas não é só isso. Já que a Didi usa o WeChat Pay, a Tencent também cobra taxas de transação em cada pagamento. A mesma coisa aconteceu depois de investir na empresa chinesa de comércio eletrônico Jiadai. Uma vez que a Tencent adquiriu parte do negócio, eles aumentaram enormemente a visibilidade da JD em seus aplicativos para gerar mais vendas. Claro, tudo isso era incrivelmente lucrativo para a Tencent, mas então veio a próxima parte do plano: usar parte do dinheiro que gera com suas vacas leiteiras na China para investir em empresas no exterior, permitindo assim que a Tencent se diversificasse para longe da China. Isso é particularmente importante para a Tencent, porque se todo o seu império estiver baseado apenas na China, eles estarão totalmente à mercê do governo chinês. Assim, a Tencent adquiriu ou investiu em centenas de empresas fora da China, em todos os setores, construindo assim um enorme portfólio internacional. Por exemplo, a Tencent se tornou uma das maiores acionistas da Tesla. A Tencent também comprou parte do Reddit e do Discord. Isso gerou alguma reação e preocupações, pois alguns argumentam que, se a Tencent tem acesso aos dados de uma empresa, o PCC também tem, e que, por meio da Tencent, eles podem influenciar sutilmente as decisões nessas empresas internacionais e, assim, influenciar a cultura ocidental. Parece extremo, mas não é irrealista. Basta olhar para o exemplo anterior da NBA, onde o treinador voltou atrás em seus comentários e pediu desculpas após ameaças da Tencent e da China. Mas, para ser justo, a Tencent parece ficar longe das empresas internacionais nas quais investe. Apenas pega uma porcentagem do capital e não se envolve muito. Ou pelo menos ainda não o fizeram. Como resultado dessa abordagem de não intervenção, alguns acusam a Tencent de basicamente abandonar a inovação e agora se tornar essencialmente um fundo de investimento gigantesco, canalizando dinheiro de seus aplicativos na China para empresas promissoras em outros países, em vez de criar muito que seja novo ou original em si. E eles nem sequer tentam realmente construir sua marca tanto internacionalmente. A Tencent no Twitter está realmente suspenso, porque alguém estava segurando o identificador do Twitter com uma biografia dizendo "Papai Tencent, venha e compre minha conta". Basicamente, eles estavam esperando que a Tencent venha e compre o nome do Twitter Tencent deles. Mas a Tencent não incomodou. Construir sua marca internacionalmente não é uma grande prioridade para eles. Eles estão felizes em apenas investir discretamente no exterior. Agora, um dos seus investimentos mais lucrativos tem sido em jogos. Estima-se que a indústria de jogos tenha gerado 176 bilhões de dólares em receita em 2021, quase 5 vezes a bilheteira da indústria cinematográfica. E a Tencent é essencialmente a maior empresa do mercado. Agora, é claro, mesmo desde os primeiros dias da Tencent, eles vinham experimentando criar jogos eles mesmos, especialmente jogos para dispositivos móveis. Na verdade, o jogo Honor of Kings é tão popular na China que existe um mercado negro onde as pessoas pagam para que outras joguem para melhorar sua classificação, já que, assim como tudo na China, ele está conectado ao WeChat. Então, algumas pessoas pagam jogadores melhores para melhorar suas estatísticas de jogo, já que é um símbolo social e de status. No entanto, a maioria dos jogos originais da Tencent era excessivamente adaptada ao mercado chinês, frequentemente apresentando propaganda chinesa para apaziguar o PCC. E então rapidamente ficou claro para a Tencent que, em vez de tentar promover seus próprios jogos no exterior, fazia sentido encontrar jogos com potencial e apenas dar-lhes muito dinheiro para ajudá-los a crescer rapidamente e ficar com uma porcentagem da empresa deles. Como resultado, a Tencent investiu nos estúdios que produzem alguns dos maiores títulos globais, como League of Legends, Fortnite, World of Warcraft, Clash of Clans, PlayerUnknown's Battlegrounds e a versão móvel de Call of Duty. Eles também fizeram parceria com a Roblox para levar seus jogos ao mercado chinês. Mas 2 dos investimentos mais importantes da Tencent foram a compra de 100% da Riot Games e 40% da Epic Games, uma das startups mais valiosas do mundo. Isso não só lhes deu uma participação em alguns dos jogos mais jogados em todo o planeta, mas também um investimento no motor de jogo Unreal da Epic Games.
que foi descrito como a ferramenta de criação 3D em tempo real mais avançada do mundo e é usado para todos os tipos de projetos diferentes. Embora os investimentos da Tencent em estúdios de jogos internacionais tenham sido extremamente lucrativos, eles também trouxeram alguma atenção indesejada para a empresa. Muitos fãs notaram que, depois que a Tencent adquiriu alguns desses jogos populares, parecia haver mais atualizações e conteúdo desbloqueável dentro do jogo que exigia pagamento adicional, e alguns culparam a Tencent por ser gananciosa, já que eles estavam claramente pressionando por mais microtransações, como é o caso na China. Outro problema surgiu após a aquisição da Riot Games, pois a Tencent queria transformar seu título mais popular, League of Legends, em um jogo para dispositivos móveis, para ganhar ainda mais dinheiro com ele. Mas os desenvolvedores do jogo não queriam fazer isso. Essa nunca foi a visão deles do que o jogo deveria ser. E como era o jogo deles, eles pensaram que a discussão estava encerrada. Mas eles descobriram mais tarde que a Tencent agiu pelas costas deles e roubou o jogo, o que deu origem ao Honor of Kings. Um funcionário da Riot Games afirmou: "Ficamos chocados. Eles estavam roubando descaradamente nossa propriedade intelectual." Para piorar, a Tencent até usou jogadores notáveis de League of Legends para promover seu novo jogo, fazendo com que muitos acreditassem que a Riot Games estava diretamente envolvida, o que não era verdade. Para ser justo, a Tencent estava certa de que uma versão para celular seria popular. No final de 2017, Honor of Kings, inspirado em League of Legends, tornou-se o jogo para celular mais popular na China. Foi também em 2017 que a Tencent ultrapassou o Facebook e se tornou a quinta maior empresa pública do mundo. Seus aplicativos geradores de receita na China eram mais dominantes do que nunca, e seus investimentos internacionais geravam enormes retornos, ampliando a influência da empresa globalmente. É importante ressaltar que a Tencent é extremamente habilidosa em encontrar formas de monetizar. Por exemplo, a plataforma de vídeos da Tencent, similar à Netflix, insere anúncios extras em filmes e séries de TV que não estavam no conteúdo original, como outdoors e placas publicitárias no cenário. O negócio de hospedagem em nuvem da Tencent também se tornou muito lucrativo. Assim como a Amazon Web Services, começou atendendo aos seus próprios serviços e, posteriormente, passou a oferecer essa tecnologia a terceiros. Além disso, o surto de Covid foi extremamente favorável à receita da Tencent. Com as pessoas em casa, o uso de seus serviços e jogos aumentou consideravelmente. A Tencent gerou 8,66 bilhões de dólares em 2021, com um lucro líquido de 35 bilhões, consolidando-se como uma das empresas mais lucrativas do mundo. Com isso, parecia que nada poderia parar a Tencent. Muitos acionistas acreditavam nisso, já que o valor de mercado da empresa se aproximava de $1 trilhão. Porém, em 2020, a Tencent começou a enfrentar mais escrutínio. Donald Trump ameaçou banir o WeChat e outros aplicativos chineses, alegando que o Partido Comunista Chinês poderia usá-los para roubar dados dos usuários, censurar conteúdos críticos à China e espalhar desinformação. Embora houvesse claras motivações políticas por trás dessas ações, as preocupações com a segurança nacional continuaram mesmo com a administração Biden. Como uma das maiores empresas da China, a Tencent passou a receber uma atenção internacional indesejada. Embora sua estratégia de adquirir participações minoritárias em empresas estrangeiras tenha proporcionado proteção, já que seria improvável que governos proibissem plataformas como Reddit ou Discord apenas por conta do investimento da Tencent, havia o risco de aplicativos totalmente criados e gerenciados pela empresa, como o WeChat, enfrentarem restrições. Pony Ma, o fundador, esperava que a atenção negativa não prejudicasse o império da Tencent, desde que estivessem alinhados com o governo chinês. Porém, o maior pesadelo de Pony tornou-se realidade. A Tencent enfrentou diversas batalhas comerciais e políticas, mas um inimigo específico tinha o potencial de destruí-la: o governo chinês. Em 2018, rumores de mudanças políticas começaram a circular, até que, de repente, os reguladores chineses interromperam a aprovação de todos os novos jogos. O governo afirmou estar preocupado com o vício de crianças em videogames e o conteúdo violento de alguns jogos. Um comunicado governamental chegou a descrever os jogos online como ópio espiritual, anunciando restrições severas.
Menores de 18 anos só poderiam jogar até 3 horas por semana. Imediatamente, o preço das ações da Tencent começou a despencar. Ainda em 2018, pela primeira vez em mais de uma década, os lucros da Tencent caíram, principalmente porque a empresa não conseguiu lançar ou monetizar novos jogos devido às novas políticas governamentais. Para apaziguar o governo chinês, a Tencent teve que fazer grandes mudanças. Por exemplo, a Tencent introduziu o reconhecimento facial em seus jogos e começou a usar bases de dados policiais para verificar as identidades e idades dos usuários. Assim, poderiam garantir que as pessoas não estivessem jogando jogos inadequados para sua faixa etária e também que não estavam passando muito tempo jogando. A Tencent também precisou alterar a natureza de alguns de seus jogos para alinhá-los aos valores do Partido Comunista Chinês, PCC. Por exemplo, um de seus jogos mais populares, PUBG, envolvia anteriormente 100 pessoas, competindo até que restasse apenas uma. Porém, a Tencent teve que reformulá-lo completamente. O jogo foi renomeado para Game for Peace, e sua narrativa passou a retratar guerreiros patriotas. A violência foi removida, o sangue foi substituído por um líquido verde, e, ao serem atingidos, os personagens acenavam e desapareciam em vez de morrer. O jogo foi repleto de faixas com slogans nacionalistas e propaganda patriótica, tornando-se, como apontaram alguns usuários, uma máquina de propaganda pró-governo. Apesar da insatisfação de muitos jogadores, eles não tinham isso. A Tencent percebeu que, apesar de seu enorme poder e riqueza, ainda estava completamente à mercê do governo chinês. E então as coisas pioraram. Em outubro de 2020, a empresa de Jack Ma, o Ant Group, uma gigante de fintech na China, estava prestes a realizar seu IPO. Tudo estava aprovado e pronto para ser executado, até que Jack Ma fez um discurso público criticando a indústria financeira tradicional chinesa e seus reguladores. Pouco depois, o IPO foi abruptamente cancelado, supostamente por ordem direta do presidente chinês. Além disso, outra empresa de Jack Ma, a Alibaba, tornou-se alvo de uma investigação antitrust, sendo acusada de práticas monopolistas. Jack Ma, que antes era presença constante em eventos públicos, simplesmente desapareceu. Todas as suas aparições planejadas foram canceladas, levantando especulações sobre seu paradeiro e até dúvidas se ele estava vivo. Vale destacar que a Tencent e a Alibaba eram rivais há anos, competindo em diversos setores na China como os dois conglomerados mais dominantes do país. Quando Jack Ma enfrentou punições, Pony Ma, o fundador da Tencent, deve ter pensado que havia vencido. Contudo, ele não sabia que as ações de Jack seriam o início de uma repressão mais ampla que também atingiria a Tencent. O governo chinês não estava apenas mirando Jack Ma e suas empresas, mas todos os gigantes tecnológicos do país. Em 2021, várias empresas de tecnologia, incluindo a Tencent, receberam multas bilionárias por práticas monopolistas. O PCC, que permitiu que essas empresas crescessem praticamente sem restrições por anos, decidiu impor limites. Embora a crítica pública de Jack Ma possa ter acelerado a repressão, provavelmente ela foi apenas a gota d'água. O governo chinês já vinha expressando preocupações com o poder crescente dessas empresas. A ideia de prosperidade comum, promovida pelo líder chinês, visava reduzir a desigualdade gerada pelo setor de tecnologia. Além disso, havia preocupações com a segurança nacional devido à enorme quantidade de dados acumulados por essas empresas. Embora a China goste de ter controle sobre esses dados, permitir que uma única corporação dominasse tanto poderia representar um risco para o país. Assim, além das multas e de algumas demissões de executivos, novas regulamentações foram introduzidas para limitar o poder dessas empresas. Com isso, os preços das ações de empresas chinesas começaram a despencar. Cerca de 1,5 trilhão de dólares foi eliminado do valor de mercado das gigantes tecnológicas chinesas devido à repressão. A Tencent, em particular, perdeu mais de 500 bilhões em valor de mercado, mais da metade de seu valor desde o início das medidas restritivas. Muitos ficaram surpresos ao ver a Tencent envolvida nisso, já que, ao contrário de Jack Ma, que criticou publicamente o governo, a Tencent era conhecida por sua cooperação com os reguladores e por nunca criticar o PCC. Mesmo assim, a Tencent foi claramente visada. Além de enfrentar investigações antitrust e multas significativas, seus novos jogos deixaram de ser aprovados e negócios futuros foram bloqueados.
Parte do motivo pode ter sido que o PCC achava que a Tencent não estava fazendo o suficiente para ajudar o Estado. Veja, a China entrou em uma posição difícil. Como resultado dos altos custos dos aluguéis, da polêmica política de zero Covid e dos enormes bloqueios prolongados, muitos cidadãos ficaram descontentes, e logo grandes protestos e tumultos eclodiram. Está claro que parte disso foi organizado e espalhado por meio de aplicativos da Tencent, como o WeChat. Embora a Tencent empregue muitos sensores para tentar monitorar as atividades, controlar o discurso de mais de 1 bilhão de pessoas nem sempre é fácil. Existem maneiras de contornar isso, como na China, onde algumas pessoas simplesmente seguram um pedaço de papel em branco como símbolo de protesto. Dessa forma, é difícil para o software da Tencent detectar qualquer irregularidade. Em outras palavras, a Tencent estava inadvertidamente dando voz às pessoas para se manifestarem por meio de suas aplicações. E por isso, talvez o governo tenha começado a ver o domínio da Tencent como algo menos positivo. No entanto, outra razão para isso não é tão especificamente relacionada à Tencent, mas sim ao fato de que o PCC talvez sentisse que as grandes empresas de tecnologia, de modo geral, tinham se tornado muito poderosas e que o governo precisava de ainda mais controle, reforçando quem realmente está no comando. Basicamente, parece que a China conseguiu o que queria. Ao não ter muita regulamentação durante anos, permitiram que os negócios chineses prosperassem, obtiveram ferramentas de vigilância como o WeChat e possibilitaram que as empresas chinesas investissem internacionalmente, ampliando a influência da China no exterior. Mas agora que alcançaram seus objetivos, o PCC quis enviar uma mensagem de que mesmo os empreendedores e empresas chineses mais ricos e influentes não estão acima do partido ou da lei. A Tencent talvez tenha se tornado grande demais para o governo chinês e precisava ser controlada. Deve-se destacar que muitas das novas regulamentações e leis para impedir monopólios faziam sentido. Contudo, pareciam extremamente agressivas, porque durante muito tempo quase não houve regulamentação, e em poucos anos muitas coisas mudaram. No meio de tudo isso, Pony Ma começou a aparecer cada vez menos em eventos públicos, chegando a faltar à festa anual de sua empresa. À medida que a avaliação da Tencent continuava caindo, alguns começaram a questionar o que aconteceria com Pony Ma e seu império empresarial. Antes de continuarmos, é curioso lembrar que, ao fazer compras online, os custos de envio são uma das principais causas de abandono de carrinhos. Se você vende algo online, deve conhecer o patrocinador de hoje, ShipStation. Atualmente, envio rápido e barato é o padrão esperado pelos clientes. Isso dificulta a concorrência para pequenas empresas de e-commerce em termos de preço e prazo de entrega. É aí que entra a ShipStation, oferecendo os melhores descontos do setor. Você pode obter até 84% de desconto em taxas de envio da USPS e UPS. A ShipStation não só reduz os custos de envio, mas também se integra facilmente a plataformas como Amazon, Etsy, eBay, Shopify e muitas outras, permitindo que você gerencie todos os pedidos em um só lugar. Isso economiza tempo e melhora a experiência do cliente. Acesse shipstation.com/magnates hoje mesmo e faça seu teste gratuito de 60 dias. Agora recapitulando, a Tencent começou copiando um software de bate-papo e adaptando-o ao mercado chinês. Transformou-o em uma plataforma de mídia social, justamente quando a era da computação pessoal estava em ascensão. Usou seus recursos para embarcar na onda da internet móvel, criando o WeChat, essencial na vida dos chineses. Com o tráfego gerado pelo Qiki e pelo WeChat, diversificou para áreas lucrativas como jogos e vídeos. Sua estratégia contra concorrentes incluía clonar serviços e direcionar tráfego para eles ou comprar participação nas empresas rivais. A Tencent reinvestia seus lucros em novos serviços, muitas vezes integrando-os ao WeChat, criando um ecossistema robusto. Entretanto, a razão por trás de seu rápido crescimento estava nos laços com o governo chinês, que utilizava seus aplicativos para vigilância e censura. Isso limitou o apelo internacional dos aplicativos da Tencent, levando a empresa a investir em empresas estrangeiras, incluindo grandes desenvolvedores de jogos e plataformas como Reddit e Discord. A Tencent se tornou uma das maiores empresas do planeta, mas quando a China começou a reprimir as grandes empresas de tecnologia para controlá-las após se tornarem tão poderosas, a avaliação da Tencent começou a cair. Ufa, ok, então é aqui que estamos, mas o que vem depois? Bem, as rachaduras definitivamente estão aparecendo para a Tencent.
Já houve demissões nos últimos anos, e Pony recentemente criticou os funcionários por serem preguiçosos, dizendo: "Vocês estão relaxando nos fins de semana jogando bola", e começou a exigir muito mais de sua equipe em um discurso atipicamente agressivo. Mas, para ser honesto, a Tencent deve ficar bem. Eles ainda são uma empresa absolutamente enorme, que vale centenas de bilhões de dólares, e ainda tem uma influência enorme. A repressão pode ter prejudicado um pouco seus planos, mas a Tencent ainda é uma empresa muito poderosa. O WeChat ainda domina a vida das pessoas na China, e a Tencent continuará investindo em empresas no exterior. A Tencent até teve boas notícias na China em setembro de 2022, quando pela primeira vez em mais de 15 meses, teve sua primeira licença de jogo aprovada. Um novo jogo para celular chamado Health Defense. O jogo era sobre saúde pública e foi claramente produzido para agradar ao governo chinês. Essa é talvez a única coisa que mudará. A Tencent terá que estar ainda mais alinhada com o PCC para garantir que não haja mais problemas. Por exemplo, a Tencent foi, na verdade, um dos principais investidores no filme Top Gun Maverick, mas decidiu sair do projeto devido a preocupações de que os temas do filme pudessem irritar o governo chinês. A Tencent também fez parceria com o Departamento de Propaganda do PCC para ajudar a promover sua visão de mundo e valores socialistas. Como se não bastasse, lançaram um jogo chamado Clap for Xi Jinping, no qual você literalmente bate palmas para o presidente para demonstrar sua apreciação. Então, basicamente, parece claro que a Tencent está se esforçando mais do que nunca para permanecer nas boas graças do governo chinês. Afinal, eles realmente não têm escolha. Quanto ao que vem a seguir para a Tencent, essa é uma questão que Pony certamente pensa com frequência. Ele foi um dos primeiros a perceber o crescimento da computação de mesa e depois a reforçar o crescimento da internet móvel também. Então, a Tencent conseguirá pegar a próxima onda, seja ela qual for. Por exemplo, alguns acreditam que o metaverso pode ser uma grande parte do nosso futuro, e a Tencent está indiscutivelmente ainda melhor posicionada do que a Meta para construir o metaverso, dado seu domínio em jogos e mundos virtuais. Mas, novamente, o PCC provavelmente não iria querer um metaverso no qual eles não pudessem ter muita supervisão, o que provavelmente limita as chances de a Tencent construir um metaverso global. Assim, a eterna luta da Tencent para manter a China e o resto do mundo felizes continuará. Mas o que não se pode negar é que a Tencent é, em última análise, uma incrível história de sucesso empresarial. Embora este vídeo tenha, é claro, abordado algumas das controvérsias em torno da Tencent, eles também fizeram muitas coisas boas e criaram aplicativos incrivelmente úteis. Então, definitivamente, há muitas lições a aprender aqui. Há uma citação que gosto muito. Você tem que aprender as regras do jogo e então jogar melhor do que qualquer outra pessoa. E acho que a Tencent é um ótimo exemplo disso. Eles literalmente passaram de uma pequena empresa à beira da falência para se tornar uma das empresas mais valiosas do mundo. Espero que você tenha gostado desta jornada pela história da Tencent. Agora, já que acabamos de olhar para uma das empresas mais influentes da China, acho que é justo fazermos o mesmo com uma das empresas mais influentes da América. O que você pode fazer agora mesmo, clicando na miniatura na tela. Este é um dos meus favoritos, e acho que você também vai gostar. De qualquer forma, tudo o que me resta dizer é obrigado por assistir a este vídeo até o final. Você é uma lenda e nos vemos no próximo vídeo. Saúde!